E aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao Didática Tech. Nessa aula aqui a gente vai abordar Selenium de uma maneira bem simples, bem objetiva, para que tu tenha um primeiro contato, tenha teu primeiro aprendizado. E lá no nosso curso Programador com Python, um curso completo para iniciantes, aí sim a gente vai abordar Selenium de uma forma bem detalhada, bem calma, em várias aulas, abordando todos os aspectos do Selenium. Então, após esse primeiro contato aqui, se tu quiser aprofundar teus conhecimentos com Selenium, uma excelente forma vai ser aqui através do nosso curso. Lembrando que esse é um curso que aborda Selenium e também muitos outros conceitos de Python, desde conceitos básicos até diversas outras finalidades, como análise de dados, criação de aplicativos e assim por diante. Então, para aqueles que se interessarem em evoluir com Python, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um cupom de desconto especial para o pessoal aqui do canal. Então, confere aqui na descrição do vídeo, acessa o curso e aproveita esse desconto. E voltando aqui para a nossa aula, aqueles que quiserem apenas acompanhar conosco, podem fazer isso aqui na sequência. Aqueles que quiserem também executar no seu próprio computador, vão precisar instalar o Python e o Selenium para isso. Então eu recomendo que assistam o vídeo de instalação que eu estou deixando aqui para vocês. Aqueles que vão apenas acompanhar, já podem dar sequência aqui agora conosco. Bom pessoal, então para esse nosso exemplo aqui, vamos imaginar que a gente precise armazenar diariamente a temperatura de uma cidade, seja a cidade que tu tá ou outra cidade qualquer. Então existiriam várias formas da gente resolver esse problema, da gente criar um sistema que faça isso por nós. E uma das formas que a gente tem para descobrir a temperatura é vindo aqui no Google e pesquisando por tempo agora. Então quando eu faço essa pesquisa, ele já me mostra aqui a temperatura na cidade que eu estou, ou eu posso ainda descer aqui e clicar na opção Pesquisa Google. Dessa forma, ele me apresenta a tela de resultados do Google, onde eu tenho a temperatura na cidade que eu estou, nesse caso aqui indicando 14 graus. Então, uma vez que eu esteja nessa tela com a temperatura sendo exibida, eu preciso apenas armazenar esse valor. Então, como a gente pode utilizar a automação web para resolver esse nosso problema? Para começar, vamos aqui para o Jupyter Notebook. Para que o meu sistema funcione de maneira adequada, eu tenho que ter muito claro os passos que eu preciso executar. A gente basicamente abriu o navegador, a gente navegou até o site do Google, digitamos no campo de busca por tempo agora, clicamos na opção para buscar e então visualizamos ali na tela a temperatura em questão. E esses são os passos que a gente precisa replicar aqui, agora utilizando Selenium com Python. Então, para iniciar o nosso código aqui, a gente vai ter uma etapa a mais, que é importar os módulos. No caso aqui, o Selenium, que é a biblioteca que a gente vai utilizar para essa finalidade. A partir do Selenium, importa o WebDriver, que no caso vai ser o Google Chrome que a gente vai utilizar, e também a opção By, que na sequência eu já comento com vocês aqui. Eu posso abrir o navegador. Para fazer isso, eu vou ter um comando muito simples aqui, que é a partir do WebDriver, que a gente importou aqui, eu indico .chrome. Dessa forma, eu vou fazer a abertura do navegador Chrome, uma vez que eu tenha instalado o Chrome Driver aqui nesse caso. E além de abrir o navegador, eu salvo ele aqui na variável nav que eu estou criando agora. Eu poderia dar qualquer nome para essa variável. Escolhi o nome nav fazendo uma referência a navegador, porque a partir do momento que eu abro o meu navegador, eu vou poder começar a interagir com ele através dessa variável que a gente criou aqui. Então, vou executar aqui em cima e vou abrir o navegador. Quando eu executo essa linha, o Google Chrome aparece aqui na minha barra de tarefas. Então, vou clicar sobre ele. E como a gente apenas abriu o navegador, a gente ainda não está em nenhum site. Então, essa é a próxima ação que a gente precisa realizar. A gente vai agora acessar o site do Google. Para isso, eu vou utilizar aquela variável que eu acabei de criar, que é o nosso navegador, então nav.get. Com esse comando, a gente vai poder navegar para uma URL em específico. Então, dessa forma, executando essa linha, voltando aqui no navegador, agora a gente modificou já a nossa tela porque estamos no site do Google. Então, até esse momento, passos muito simples que a gente foi realizando. E na sequência, alguns podem se assustar um pouco, mas na realidade é bem simples isso que a gente está fazendo aqui. Então, vamos entender o que acontece. Agora, no momento de digitar na busca, a gente precisa encontrar esse campo. Então, por conta disso, a gente vai utilizar o navegador e vai dizer para ele encontrar um elemento. Então, a gente vai utilizar a função findElement e vai indicar aqui que elemento ele precisa encontrar. Então, eu estou indicando aqui, utilizando o by, qual o parâmetro desse elemento que ele vai procurar. No caso aqui, o nome. Então, basicamente, eu estou dizendo aqui para o navegador encontrar, dentro da página que a gente está, o elemento que tem o nome que. E quando eu encontrar esse elemento, eu quero realizar uma ação, que é enviar o texto de busca. Então, ok, esses comandos aqui até parecem fazer sentido, Mas e da onde está saindo esse que aqui? Quando a gente estiver utilizando Selenium, é aqui que a gente vai ter alguma complexidade, por mais que ainda seja algo bem simples. A gente precisa saber como encontrar um elemento na página. Então, vamos ali para o site para encontrar esse elemento aqui, E encontrar esse nome que eu estou utilizando aqui. Então, vindo aqui para a página, clicando com o botão direito aqui, indo na opção Inspecionar, a gente vai ter acesso ao código HTML da página. Então, vou ajustar aqui. E clicando aqui sobre essa seta, a gente vai poder fazer a seleção de qualquer elemento que eu tenho aqui na minha tela.
Então percebam aqui que conforme eu vou movimentando o mouse nos elementos aqui da nossa página, o código que vai sendo exibido aqui na direita vai sendo modificado. Então se eu quero localizar aqui na página o elemento de busca, basta eu passar o mouse então por cima desse elemento, clicar sobre ele aqui, e o código que vai ser exibido em azul para nós aqui na direita vai ser o código desse elemento que foi selecionado. Se eu passo o mouse aqui por outros códigos, outros elementos vão sendo indicados para nós. Então, no caso do nosso campo de busca, percebam aqui que eu tenho vários valores, vários parâmetros a respeito desse elemento. Eu poderia utilizar qualquer um deles, tá? Dependendo daquele que eu for utilizar, o meu código lá no Selenium vai ter que ser ajustado de acordo com isso. Nem sempre eu vou ter tantos parâmetros assim. Na sequência aqui vocês já vão ver que outros elementos vão estar diferentes. Mas esse processo aqui que eu estou fazendo, pessoal, ele vai se repetir na grande maioria dos casos. Por mais complexo que possa ser a automação que vocês estão desenvolvendo, esse processo de busca aqui numa página, ele sempre vai acontecer. Vocês sempre vão poder utilizar uma estratégia similar a essa para encontrar os elementos que vocês precisam. Então, no caso aqui do nosso campo de busca, a gente tem vários parâmetros que poderiam ser utilizados. Um deles é o parâmetro name, é igual a quê? Então, eu posso aqui na página buscar pelo parâmetro Q. É claro que na sequência, conforme a gente vai aprendendo mais sobre o Selenium, a gente vai observando que a gente tem que ter alguns cuidados. Por exemplo, nada impede que eu tenha outro elemento aqui nessa tela que também tenha o nome Q. Então, nessas situações, a gente vai tendo que ter alguns cuidados. Mas aqui, para esse primeiro momento, a gente pode apenas buscar pelo elemento de nome Q. Então, é daqui que saiu essa letra Q que a gente está utilizando aqui. E como esse é o nome do nosso elemento, a gente está utilizando aqui a opção byName para encontrar ele. Então, uma vez que eu execute essa função aqui, eu tenho aqui tempo agora sendo exibido para nós. E a próxima etapa, então, eu preciso vir aqui no botão Pesquisa Google e clicar sobre ele. Então, vocês já devem estar imaginando, né? A gente precisa encontrar esse elemento, fazer com que o Selenium encontre ele da mesma forma que a gente está aqui passando o mouse sobre ele. Então, a gente vai clicar aqui na seta, vamos passar o mouse aqui, clicar, e aqui está indicado para nós, então, o código desse elemento. Eu tenho vários valores e, da mesma forma que antes, eu também tenho um nome. Agora, o nome em questão é BTNK. Então, com esse nome de elemento, eu posso localizar esse botão aqui. Então, aqui, no momento de clicar para buscar, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez anteriormente. Vamos novamente encontrar um elemento. Então, utilizamos Find Element, novamente pelo nome, mas agora não é mais o nome Q, e sim o nome BTNK, que a gente acabou de conferir. E a gente não quer enviar um texto para esse campo, ele não é um campo de texto, ele é sim um botão. Então, o que a gente faz no botão é clicar. Para isso, eu tenho aqui a opção .click. Então, uma vez que eu selecionei o meu elemento, eu posso utilizar a opção .click para fazer o clique sobre ele. Então, vamos conferir? Executamos aqui, voltando aqui. Agora já estamos na tela de resultados do Google. Aqui a temperatura sendo indicada, os 14 graus. Então, a nossa busca funcionou e podemos novamente inspecionar. Agora, para conseguir localizar, então, o elemento que nos indica esse 14 aqui, que é o valor que a gente quer armazenar. E percebam que esse elemento aqui já tem bem menos parâmetros do que aqueles outros que a gente vem conferindo. Então, a gente vai ter que utilizar uma estratégia diferente para encontrar ele aqui. Dentre as opções, a gente tem aqui o ID. Então, de maneira similar ao nome que a gente vinha trabalhando antes, a gente tem a opção ID. Então, é com ela que a gente vai trabalhar agora aqui. E para encontrar a temperatura, então, vamos fazer a mesma coisa, buscar por um elemento novamente, mas agora não mais pelo nome, e sim pelo ID. Então, a gente vai utilizar aqui a opção by.id. E, entre aspas, basta que a gente indique o ID do elemento em questão, que a gente acabou de localizar ali na página. E, nesse caso aqui, a gente não quer fazer nenhuma ação, a gente não quer enviar um texto, a gente não quer clicar sobre ele, a gente quer sim obter o valor que ele tem. Então, aqui a gente vai dizer para o Selenium que, ao localizar esse elemento, a gente quer simplesmente visualizar aqui o texto que ele tem. Então, ele vai simplesmente imprimir aqui para nós o texto que está armazenado nele. Então, executando aqui, ele imprime aqui para nós o valor 14, que é essa temperatura que está ali na tela. E uma vez que a gente tenha finalizado a nossa execução, é interessante ainda que a gente feche o navegador. Então, eu posso utilizar aqui a opção nav.quit para encerrar meu navegador. Caso eu queira executar novamente, eu preciso abrir o navegador novamente. Então, vamos fazer esse teste aqui, agora buscando pela temperatura em outra cidade. Então, vamos buscar por tempo agora em Gramado. Então, vamos abrir o navegador novamente aqui. Na sequência, vamos acessar o site do Google. Vamos digitar por tempo agora no campo de busca. Vamos clicar no botão para a pesquisa acontecer. E vamos exibir aqui para nós a temperatura que está nesse momento em Gramado, que deve ser então 11 graus. Eu ainda não abri o navegador aqui nenhuma vez, então vamos abrir agora. E, de fato, em Gramado, nesse momento, está 11 graus. Ou seja, o nosso script está realmente funcionando, está buscando a temperatura de maneira correta, independente da cidade. Para finalizar aqui, vamos apenas encerrar o navegador
E agora a nossa automação está completa e a gente poderia simplesmente inserir então todo esse código aqui dentro de um script e executar ele diariamente, deixar programado no computador, de maneira que a gente não precise mais se preocupar com isso. Certo, pessoal? Então aqui, apenas mostrando uma utilização bem simples e prática da automação web. Então, caso tu queira realmente aprender Selenium do zero, passo a passo, entender todas as complexidades que podem existir em uma página web e em resolver em muitas situações diferentes os problemas utilizando a automação web, confere o nosso curso Programador com Python. Lá a gente vai ter aulas bem detalhadas, passo a passo, com vários exercícios, com muita prática, para que tu consiga dominar Selenium, dominar a automação web dessa forma. Então, te encontro lá dentro do nosso curso de Python. Até a próxima!